Então a ideia na força da permacultura é ter essa duas capacidades da ciência ocidental, a ciência analítica reducionista, com a tecnologia, vamos falar, e a abordagem sistêmica que permite de criar um sítio de maneira mais orgânica, de maneira mais incremental, no respeito da natureza e do desenvolvimento da natureza. Um bom exemplo, por exemplo, é se você tem uma praga aqui, por exemplo, na agricultura orgânica, a gente começa a fazer veneno com não sei o que para matar uma praga. Fala veneno natural, mas não existe veneno natural. Veneno, machuca. Eu não. Se tem uma praga, tem duas soluções. Vou continuar a produzir se tem um equilíbrio que vai se criar, porque que passa uma praga e um insecto ou um animal, por exemplo. Ele tem um predador. Se se desenvolver, significa que não tem mais o predador. Certamente. Então você deixa, depois de um momento, os predadores vão começar a ter 1, 2, 3, e vai começar a ter um equilíbrio. Se tem muita propagação de uma doença, de um insecto, os predadores vão se desenvolver, porque tem muita comida, e vão equilibrar. O que me interessa não é de ter zero doença, o que me interessa é de reduzir a doença até 5, 10, 20% mesmo, e os predadores vão equilibrar isso. A ideia aqui é que vou deixar a natureza trabalhar para mim. Então, mesmo se eu perdo 20, 30, 40% de resultado, importa? Não, porque é a natureza que trabalha para mim. O que vai fazer? Vou reduzir o trabalho de plantio para, como tem várias técnicas, se você tem um solo fértil, com regenerador, etc., não precisa de fazer muito trabalho para fazer canteiro, etc., já tem toda a fertilidade, tem técnicas para reduzir o trabalho humano. Vou reduzir o trabalho humano e vai ter produção, e mesmo se eu vou perder um pouco de produção, bom, não foi eu que fiz produção, essencialmente a natureza. É um pouco caricatural, mas é para dar uma ideia da maneira de manejar os problemas. Se tem caramujo africano, que é uma praga aqui porque não tem quase predadores. Tem duas soluções. Vou passar o dia inteiro para matar eles, pegar, colocar cerveja para atrair eles. Não quero fazer isso, não me interessa. Então vou aceitar de perder 30%. Se eu vejo muito, posso pegar eles. E outra coisa, por exemplo, começar a fazer a criação de patos. Patos são capazes de pegar, porque, se são fechados, não vão pegar, mas se eles podem pegar e comer. Depois tem que ver qual é o impacto dos patos sobre os canteiros, por exemplo, se tem verduras, etc. Mas vou começar a pensar um sistema de equilíbrio entre os componentes e os elementos do sistema. Então, realmente, isso é a abordagem sistêmica e uma visão do sistema. Não saber exatamente como cada coisa vai funcionar ou qual vai ser todo o impacto entre cada coisa, entre cada elemento. Vou só fazer confiança à natureza para se equilibrar naturalmente. E vou orientar na direção que me parece a mais beneficiosa para ter um bom equilíbrio. E 30% dos recursos da produção alimentar, etc., não são para mim, 30% vai voltar para a natureza para se equilibrar, para todo insectos precisam de comer, os pássaros precisam de comer, etc., etc. E uma modificação da perspectiva. Também, quando você tem um ecossistema que você deixa natural, se você vê uma floresta é um exemplo de abundância enorme. Então, se você vai criar um sistema que parece como uma floresta, você vai criar enormemente de abundância. Então, nesse caso, perder 30% sobre uma produção enorme é melhor que tentar de perder só 0,1% com um sistema onde tem que colocar adubação fertilizante, veneno, etc., com muito trabalho. Essa é um pouco a ideia.
E até agora mostrar que funciona bem. E tem criar biodiversidade, e criar muita oportunidade de diversificar também a comida e os produtos para vender.